Você sabia que tirar foto na área errada de um aeroporto pode fazer com que você seja detido e interrogado por horas? A maioria dos viajantes nem imagina, mas as zonas de segurança em todos os aeroportos internacionais onde a fotografia é terminantemente proibida, mesmo sem placas de aviso. E a segurança pode nem avisar até ser tarde demais. Esse é apenas um dos 17 segredos aeroportuários que vou revelar hoje, e te podem realmente causar problemas sérios. Desde infrações aduaneiras com multas de até R$50 mil até comportamentos aparentemente inofensivos que podem colocar você na lista de vigilância da segurança. Essas não são as dicas de viagem comuns. Passei 15 anos trabalhando com segurança na aviação e conformidade em viagens internacionais, e estou desmascarando os equívocos mais perigosos que até os viajantes frequentes desconhecem sobre as regras nos aeroportos. E confie em mim, você vai querer assistir até o fim, porque o segredo 12 envolve algo que quase todo mundo faz com o cartão de embarque, um hábito que gera uma enorme vulnerabilidade na segurança, explorada ativamente por ladrões de identidade. Antes de continuar, se você valoriza conhecer as regras reais do tráfego internacional, e não apenas as diretrizes turísticas, aperte o botão de inscrever-se. Compartilho novidades e informações exclusivas toda semana que podem livrá-lo de grandes dores de cabeça, ou até de problemas piores. Agora, vamos ao que interessa. Segredo 1. A armadilha do trânsito sem visto. O segredo mais perigoso que quase ninguém entende a regra do trânsito sem visto. A verdade é, só porque você está apenas em conexão, não significa que pode entrar legalmente no aeroporto do país de escala. Milhares de viajantes são detidos todo ano por não compreenderem essa regra crítica. Funciona assim. Ao reservar um voo com conexão, a companhia aérea verifica se você precisa de visto para o destino final. Mas muitas companhias não checam se você tem permissão legal para transitar pelo país de conexão. Assim, você embarca tranquilamente, mas depois é detido no aeroporto de escala e enviado de volta, às suas custas. Por exemplo, se você voar do México para a China com escala no Canadá, pode pensar, estou só passando pelo Canadá, não preciso de visto. Errado. O Canadá exige visto de trânsito para cidadãos de mais de 150 países, mesmo sem sair do aeroporto. Regras semelhantes valem para conexões pelo Reino Unido, Estados Unidos e vários países europeus. O perigo aumenta, pois as regras mudam constantemente conforme as relações diplomáticas. Uma rota que era legal no mês passado pode hoje fazer você ser detido. E o pior? A companhia aérea que permite embarque legal não sofre consequências, você arca com 100% dos custos e problemas legais. Para se proteger, verifique sempre o site oficial da embaixada de qualquer país em que fará conexão, mesmo sem sair do aeroporto. Procure por exigências de visto de trânsito ou regras de trânsito sem visto para sua nacionalidade. Jamais confie em sites de terceiros ou uma atendente do check-in da companhia aérea. Segredo 2. A armadilha da etiqueta de bagagem. Você já deixou uma etiqueta antiga na mala de uma viagem passada? Esse hábito inofensivo pode custar milhares de reais ou até levá-lo à detenção. Funcionam assim. Os fiscais aduaneiros são treinados para identificar discrepâncias de destino nas bagagens. Se você chegar de Londres, mas sua mala exibir uma etiqueta de Dubai, isso acende um alarme. Os oficiais podem suspeitar que você esteja tentando ocultar seu verdadeiro histórico de viagens para evitar inspeções mais rigorosas ou declarações aduaneiras. Em países com fiscalização aduaneira escalonada, como Austrália, Nova Zelândia e diversas nações asiáticas, esse simples erro pode disparar uma inspeção minuciosa, sua bagagem será completamente revista, até coletada para testes, e você poderá ser submetido a interrogatórios intensos sobre seu histórico de viagens. Pior ainda, se algum item proibido for encontrado, mesmo que seja legal no seu país de origem mais restrito no destino, múltiplas etiquetas podem ser interpretadas como tentativa deliberada de contrabando, transformando uma multa simples num problema criminal. A solução é simples, mas vital: retire todas as etiquetas antigas imediatamente após cada viagem. Mantenha sua bagagem livre de informações de destinos anteriores. Se precisar registrar suas viagens, tire fotos das etiquetas em vez de deixá-las presas às malas. Segredo 3.
A regulação perigosa dos carregadores portáteis, baterias portáteis e carregadores tornaram-se itens indispensáveis para viajantes, mas poucos sabem que são classificados como materiais perigosos pelas normas internacionais de transporte aéreo. E as regras sobre eles são rigorosamente aplicadas, com consequências sérias. O erro comum é ignorar que o limite crítico para baterias de lítio em dispositivos portáteis é de 100 Wh, WH, por unidade para bagagem de mão. Qualquer capacidade acima disso requer aprovação especial da companhia aérea, e baterias acima de 160 watts por hora são totalmente proibidas. O problema é que a maioria dos carregadores informa sua capacidade em mAh, mas não em watt-horas. Para converter, multiplica-se os mAh pela voltagem e divide-se por 1000. Por exemplo, um power bank de 20.000 mAh por hora a 3,7 V tem cerca de 74 watts por hora, que é permitido, mas um de 50.000 mAh por hora ultrapassa o limite. Se a segurança encontrar um carregador acima do permitido, no melhor dos casos ele é confiscado. No pior, em países como China, Japão e Coreia do Sul, você pode enfrentar multas a partir de R$25.000 por violar as normas de materiais perigosos. Alguns lugares até impõem penalidades criminais para reincidentes. Além disso, carregadores falsificados podem indicar uma capacidade muito menor do que a real para burlar as regras. Se você comprou um carregador de alta capacidade por um preço suspeitamente baixo online, pode estar inadvertidamente portando um item ilegal. Sempre verifique a classificação em watt-horas antes de viajar. Se não estiver claramente indicada, use a fórmula de conversão ou contate o fabricante. E nunca despache carregadores na bagagem despachada. Isso é universalmente proibido e pode resultar na remoção das suas malas em chamadas imediatas por violações de segurança. Segredo 4. A armadilha da linguagem na declaração aduaneira. Ao entrar em um país estrangeiro e preencher o formulário de declaração aduaneira, você pode pensar que barreiras linguísticas oferecem uma certa flexibilidade se houver algum mal-entendido. Essa ideia, porém, está longe de ser correta e é extremamente perigosa. A lei aduaneira internacional opera pelo princípio da responsabilidade objetiva, ou seja, sua intenção ou compreensão não importa. Se você responde incorretamente uma pergunta da declaração, é legalmente responsável, independentemente de ter entendido ou não. Isso cria uma armadilha séria para os viajantes. Em muitos países, como Japão, Coreia do Sul e Austrália, os formulários aduaneiros podem ter traduções sutis que alteram o significado das perguntas. Por exemplo, alguns países perguntam se você está trazendo alimentos enquanto outros especificam alimentos frescos ou alimentos processados, distinções com implicações legais. As consequências podem ser severas. Na Nova Zelândia, uma declaração incorreta pode resultar em multas imediatas de cerca de R$1.200, mesmo para visitantes de primeira viagem que cometeram um erro honesto. Nos Estados Unidos, a alfândega pode apreender seus eletrônicos e detê-lo por horas com base em declarações inconsistentes. Para se proteger, solicite sempre o formulário no seu idioma, se disponível. Caso contrário, utilize aplicativos de tradução para esclarecer dúvidas. E, na dúvida, declare mais do que menos. É melhor que o item seja inspecionado e liberado do que enfrentar penalidades por omissão. Segredo 5. A ameaça das redes Wi-Fi falsas. O Wi-Fi gratuito nos aeroportos parece uma comodidade, mas especialistas em segurança alertam que é um dos ambientes digitais mais perigosos para se conectar. Muitos viajantes não percebem que redes Wi-Fi falsas, criadas por hackers, estão se tornando cada vez mais comuns nos principais aeroportos internacionais. Essas redes, frequentemente têm nomes parecidos com o oficial, como aeroporto Wi-Fi grátis, em vez do legítimo aeroporto Wi-Fi. Uma vez conectado, tudo que você faz online, desde checar e-mails até acessar contas bancárias, pode ser monitorado. Mais preocupante ainda, ataques sofisticados envolvem a clonagem da página de login do Wi-Fi oficial. Você se conecta a uma rede que parece autêntica, mas que intercepta todos os seus dados. O verdadeiro perigo só aparece depois de deixar o aeroporto. As informações coletadas por essas redes falsas são frequentemente usadas para ataques retardados, brisando suas contas semanas depois, quando o incidente não é facilmente associado à experiência no aeroporto.
Em países com leis de privacidade mais frouxas, como Rússia, China e algumas nações do Oriente Médio, há casos documentados de monitoramento estatal via rede de aeroportos, aumentando o risco para viajantes de negócios com informações sensíveis. Para se proteger, evite usar o Wi-Fi do aeroporto para transações confidenciais. Se precisar se conectar, use um serviço VPN confiável. Confie no nome da rede com a equipe do aeroporto e jamais acesse serviços financeiros ou contas de trabalho por essas conexões. Considere usar a internet móvel do seu celular, mesmo que haja cobrança de roaming. É mais seguro que o risco de roubo de identidade. Segredo 6. O risco de confisco nas compras duty-free. Comprar em lojas duty-free parece vantajoso, produtos de luxo sem taxas ou impostos. Mas é um segredo perigoso que os vendedores não contam. Suas compras podem ser legalmente confiscadas no país de destino ou na escala. O status duty-free vale apenas para o país onde a compra foi feita. Assim que você entra em outro país, as restrições de importação passam a valer, independentemente de onde o produto foi adquirido. Essa armadilha é feita para quem faz conexões. Por exemplo, se você compra bebidas duty-free em Dubai com destino ao Brasil, esse álcool ainda precisa obedecer aos rigorosos limites de importação brasileiros. Se você exceder a cota, normalmente 2,25 litros, a alfândega pode confiscar sua compra sem compensação, mesmo que o produto esteja lacrado em uma sacola duty-free. O risco aumenta em conexões por países com restrições culturais ou religiosas. Bebidas alcoólicas compradas em duty-free podem ser apreendidas durante conexões em países como Arábia Saudita ou Irã, mesmo que você não pretenda entrar nesses territórios. Os problemas se agravam com itens de luxo, como relógios, joias e produtos de grife. Países como China, Brasil e Argentina impõem limites rigorosos de valor para compras duty-free, excedê-los resulta em pesados impostos de importação ou confisco dos itens. Para se proteger, pesquise sempre as restrições de importação do seu destino final antes de fazer compras duty-free. Se fizer conexões, verifique também as regras de trânsito dos países envolvidos. E guarde todos os recibos. Em alguns casos, comprovar o preço pago pode ajudar a diferenciar uma compra legítima de uma tentativa de contrabando. Segredo 7. As palavras-chave que disparam a inspeção secundária ao interagir com os agentes de imigração. Certas palavras e expressões podem acionar uma inspeção secundária, um processo de segurança estendido que pode atrasá-lo por horas. O perigoso é que muitos viajantes usam esses termos sem saber do impacto. Agentes de imigração ao redor do mundo treinam para identificar respostas vagas sobre o propósito da viagem. Termos como talvez, possivelmente, ou eu posso ao descrever seu itinerário imediatamente sugerem incerteza, um sinal de alerta para a segurança. Expressões que indicam indecisão quanto à hospedagem, como vou descobrir lá ou vou ver quando chegar, podem transformar uma entrada comum numa investigação minuciosa. Os agentes buscam planos específicos e concretos. Comentários casuais sobre trabalho, como vou dar uma trabalhada remotamente ou talvez tenha uma reunião, em visto de turista podem levantar suspeitas de violação das condições do visto, especialmente em países como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, podendo resultar na negação imediata da entrada. Se você for flagrado, essa anotação pode seguir você em viagens futuras, devido ao compartilhamento de informações entre países. Para se proteger, use sempre uma linguagem clara e específica na imigração. Tenha o endereço exato da hospedagem, datas precisas do itinerário e evite mencionar trabalho, a menos que possua o visto adequado. Prepare respostas curtas e diretas sobre o propósito da sua viagem e evite detalhes desnecessários. Segredo 8. O risco da declaração médica no cartão de chegada. Ao preencher o cartão de chegada para destinos internacionais, a seção de declaração de saúde pode parecer um mero detalhe. Poucos sabem que essas perguntas médicas estão ligadas a sistemas de vigilância sanitária internacional, e uma resposta errada, mesmo que acidental, pode ter sérias consequências legais. Países como Austrália, Nova Zelândia e Singapura tratam declarações de saúde falsas como infrações graves, com penalidades que podem chegar a R$70 mil e até processos criminais. O problema surge com medicamentos contínuos. Muitos cartões perguntam se você carrega remédios sem diferenciar substâncias ilegais de medicamentos prescritos. Responder não mesmo portando receitas pode ser interpretado como falsa declaração.
Outro equívoco comum há com alimentos. Perguntas sobre produtos de origem animal podem incluir suplementos proteicos, vitaminas ou cosméticos com derivados animais, aumentando o risco se houver divergência entre o declarado e o encontrado na bagagem. Como os países podem aplicar essas regras retroativamente, qualquer discrepância é vista como tentativa deliberada de enganar a fiscalização. Portanto, sempre declare mais do que menos dos formulários de saúde. Se estiver com medicamentos prescritos, suplementos ou qualquer item alimentar, declare-os, mesmo que isso cause uma breve inspeção extra. É preferível enfrentar penalidades severas por declaração falsa. Segredo 9. A armadilha da verificação do endereço de hospedagem. Ao passar pela imigração, os oficiais frequentemente pedem os detalhes da sua acomodação. Muitos fornecem apenas o nome do hotel e seguem viagem, sem saber que em vários países os agentes verificam essas informações em tempo real, e discrepâncias podem causar grandes problemas. Países como Japão, Coreia do Sul, Tailândia e diversas nações europeias possuem sistemas que confirmam imediatamente se você realmente tem reserva no hotel informado. Se não houver confirmação ou se as datas não corresponderem à sua estadia declarada, isso acende um sinal de alerta para a segurança. O perigo aumenta quando você reserva por sites de terceiros, como Booking ou Expedia, onde a reserva pode não aparecer de imediato no sistema do hotel. Alguns planejam reservar depois ou ficar na casa de amigos, o que também pode levantar suspeitas. Em casos extremos, como no Japão, a falta de comprovação da reserva pode resultar na negação da entrada. Na Tailândia, pode ser exigido que você reserve uma nova hospedagem na hora, muitas vezes a preços inflacionados pelas opções preferenciais locais. Para evitar problemas, tenha sempre a confirmação do hotel à mão, de preferência impressa ou salva offline no celular. Se sua viagem incluir múltiplos destinos, confirme pelo menos os primeiros dias de hospedagem e tenha documentos que comprovem isso. Segredo 10. O limiar da declaração de moeda. A maioria dos viajantes sabe que grandes quantias em dinheiro devem ser declaradas ao cruzar fronteiras, mas poucos entendem a complexidade das leis de declaração de moeda. O que é considerado moeda vai muito além do dinheiro físico, englobando cheques de viagem, ordens de pagamento, títulos de investimento e até cartões pré-pagos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a exigência de declaração de $10.000 abrange o valor combinado de todos esses instrumentos. Alguns países ainda incluem joias, metais preciosos e colecionáveis de alto valor na definição de que instrumentos monetários. Viajantes com relógios de luxo, joias ou itens valiosos podem, sem querer, infringir as regras. As penalidades para essas infrações são extremamente rigorosas. Em diversas jurisdições, valores não declarados podem ser totalmente confiscados, mesmo que a origem dos recursos seja legítima. Na Austrália, por exemplo, não declarar quantias acima de R$55.000 pode resultar em multas de até R$61.000 e até prisão. O ônus de provar que não houve intenção de fraude recair sobre o viajante, sendo que argumentos como não sabia não são aceitos. Para se proteger, pesquise os limites de declaração de moeda para cada país e lembre-se, a exigência se aplica ao que você está carregando, não ao que pretende gastar. Se estiver próximo do limite, declara a quantia. É melhor prevenir do que correr o risco de ter seus valores confiscados. E lembre-se, dividir a quantia entre familiares para evitar a declaração é considerado fraude. Segredo 11. As zonas vermelhas para fotografia. Tirar fotos em aeroportos pode parecer inofensivo, e muitos registram suas viagens nas redes sociais. O que poucos sabem é que aeroportos ao redor do mundo possuem zonas vermelhas sem sinalização, onde fotografar pode disparar respostas imediatas de segurança, chegando à prisão em alguns países. Essas áreas restritas não se limitam aos pontos de segurança evidentes, mas se estendem a áreas operacionais, portões utilizados para voos governamentais ou militares, e até determinados ângulos que revelam câmeras de vigilância ou entradas exclusivas para funcionários. O perigo reside na falta de padronização das regras. Nos Estados Unidos, os pontos de verificação da TSA geralmente proíbem fotos. Em países como China, Índia e partes do Oriente Médio, as restrições se estendem a amplas áreas do terminal, muitas vezes sem avisos claros. As consequências podem ser severas.
Nos Emirados Árabes e em certos países asiáticos, fotografar em áreas restritas pode ser tratado como violação de segurança sob leis antiterrorismo. Equipamentos podem ser apreendidos, fotos apagadas, e em casos extremos, você pode ser detido e interrogado, resultando em perda de voo e sem qualquer compensação. Para evitar problemas, considere que em áreas próximas a pontos de segurança, imigração ou onde haja atividades operacionais, a fotografia é proibida. Se desejar registrar sua viagem, opte por áreas públicas como saguões, restaurantes ou a sala de embarque. E jamais fotografe funcionários sem autorização, especialmente os de segurança. Segredo 12. A vulnerabilidade do cartão de embarque. Seu cartão de embarque contém muito mais informações pessoais do que você imagina, e compartilhar fotos dele online tornou-se um dos hábitos de viagem mais perigosos. O que parece ser apenas um endereço é, na verdade, uma chave que pode revelar seu perfil de viagem e comprometer a sua identidade. O código de barras ou QR Code não indica apenas seu assento, ele contém seu nome completo, número de passageiro frequente, referência da reserva, às vezes, parte do seu passaporte ou documento de identificação. Com aplicativos de leitura de códigos, qualquer pessoa pode extrair esses dados de uma foto do seu cartão. Com sua referência de reserva e sobrenome, informações visíveis na maioria dos cartões, alguém pode acessar sua reserva no site da companhia aérea, revelando seu e-mail, parte dos dados do cartão de crédito e seu itinerário completo, incluindo voos futuros. Para viajantes frequentes, o número do programa de fidelidade exposto pode ser usado para ataques de engenharia social, acessando sua conta e dados pessoais armazenados. O risco persiste mesmo após o voo, já que esses dados podem ser usados meses depois para traçar seus padrões de viagem e planejar ataques sofisticados. A recomendação é simples: nunca poste fotos do seu cartão de embarque online, mesmo após o voo. Destrua os cartões físicos antes de descartá-los. Se precisar compartilhar detalhes com amigos ou familiares, envie apenas o número do voo e o horário, separando qualquer referência ao código de barras. Verifique regularmente suas contas de passageiro frequente em busca de atividades suspeitas. Segredo 13. O perigo dos dados do voo seguro ao reservar passagens, especialmente para os Estados Unidos. As companhias aéreas coletam o que chamam de dados de voo seguro, incluindo nome completo, data de nascimento e gênero. Muitos acreditam que essas informações ficam apenas com a companhia, mas na verdade elas alimentam bancos de dados internacionais de segurança. Esses dados são compartilhados por meio de sistemas como apps e os registros de passageiro, permitindo que países façam pré-triagens dos viajantes antes do embarque. O perigo está nos padrões internacionais inconsistentes sobre o uso, armazenamento e compartilhamento desses dados. Em alguns países, seu histórico de viagem pode ser acessado por autoridades sem mandados, usado para perfil de imigração ou até compartilhado com entidades comerciais. Erros desses dados podem gerar problemas duradouros. Se seu nome for similar ao de alguém em listas de vigilância ou se houver erros na digitação, você pode enfrentar restrições inexplicáveis em vários países devido à interconexão desses sistemas. Para se proteger, reserve passagens usando seu nome completo conforme consta em seu documento oficial, nada de apelidos ou abreviações. Use sempre a mesma forma do seu nome em todas as viagens internacionais, e se enfrentar triagens extras, considere programas de redirecionamento, como o DHS Trip nos Estados Unidos, para resolver problemas de identificação. Segredo 14. A realidade do acesso dos manuseadores de bagagem ao despachar sua bagagem. Você está, sem saber, permitindo que dezenas de pessoas com diferentes níveis de segurança tenham acesso aos seus pertences. O que muitos não sabem é que as malas seguem por um sistema com vulnerabilidades significativas. Apesar da ênfase na segurança dos passageiros, os funcionários que manuseiam a bagagem e demais operários geralmente passam por triagens menos rigorosas. Em muitos aeroportos, os pontos de acesso dos colaboradores possuem medidas de segurança mais brandas que as áreas dos passageiros. Isso gera uma vulnerabilidade séria. Enquanto a bagagem é verificada para armas e explosivos, a proteção contra furtos ou invasões de privacidade é mínima. Em certos países, há casos documentados de funcionários visando itens de alto valor identificados por marcas de luxo. Se algo sumir, a cadeia de responsabilidade é complexa, dificultando a identificação do responsável.
Os sistemas de indenização geralmente oferecem compensações depreciadas, exigindo comprovação difícil. Além disso, documentos pessoais, informações sobre medicamentos e outros itens sensíveis podem ser acessados, aumentando o risco de roubo de identidade. Para se proteger, evite despachar itens de valor, documentos importantes ou objetos insubstituíveis. Utilize cadeados aprovados pela TSA, mas saiba que eles só afastam furtos ocasionais. Considere usar malas sem marcas evidentes de luxo e mantenha listas detalhadas dos itens, preferencialmente com fotos, antes de despachá-los. Segredo 15. O sistema de seleção aleatória. Quando você é selecionado para uma inspeção de segurança aleatória no aeroporto, na verdade nada é aleatório. Muitos viajantes não sabem que essas seleções são baseadas em algoritmos de perfil e análise comportamental, operando com pouca transparência. A maioria dos aeroportos, especialmente na América do Norte, Europa e partes da Ásia, utiliza sistemas de segurança baseada em risco. Esses sistemas atribuem pontuações aos passageiros com base em inúmeros fatores, desde padrões de reserva e histórico de viagens até métodos de pagamento e comportamento no terminal. O perigo é que esses algoritmos podem ser tendenciosos, sinalizando certas etnias, nacionalidades ou padrões de viagens sem justificativa clara. Ser selecionado repetidamente pode criar um ciclo que aumenta ainda mais a probabilidade de futuras inspeções. Além disso, alguns países utilizam essas triagens para coletar informações adicionais. Dispositivos eletrônicos podem ser examinados, documentos fotografados e os interrogatórios podem ir além de questões de segurança. Para se proteger, mantenha comportamentos de viagem consistentes, prefira reservar direto com as companhias aéreas em vez de intermediários e chegue ao aeroporto com calma, evitando parecer apressado ou nervoso. Se as seleções forem frequentes, considere programas de viajante confiável, como o Global Entry, a EO ou seus equivalentes, que podem reduzir essas ocorrências. Segredo 16. O status legal da área segura. Ao passar pela segurança e adentrar a área segura do aeroporto, você entra num ambiente com um status legal especial que muitos viajantes desconhecem. Essa compreensão equivocada gera riscos sérios para quem normalmente segue as leis. Em muitas jurisdições, especialmente nos Estados Unidos, as áreas seguras têm designações legais que suspendem certos direitos e proteções que você teria em espaços públicos. Ao entrar nessa área, o consentimento para a revista é presumido, permitindo buscas sem necessidade de causa específica. O perigo aumenta porque cada país define itens proibidos de forma diferente. O que é legal no seu país pode ser estritamente vedado em outra jurisdição. Além disso, em muitos lugares, os oficiais têm poderes de detenção ampliados na área segura. Recusar-se a responder a questionamentos pode, por si só, ser motivo para detenção. Comentários ou piadas sobre segurança, que seriam protegidos em outros ambientes, podem ser tratados como ameaças e resultar em multas ou prisão. Para se proteger, trate a área segura como um território com regras próprias e mais rígidas. Evite fazer qualquer comentário sobre a segurança, mesmo em tom de brincadeira, e informe-se sobre os itens proibidos para cada país visitado, pois as listas mudam com frequência. Mantenha uma postura colaborativa com os oficiais, pois atitudes confrontadoras podem agravar a situação. Segredo 17. A realidade da coleta de dados biométricos. O mais preocupante dos segredos aeroportuários pode ser o destino dos seus dados biométricos após sua coleta. Sistemas de reconhecimento facial, impressões digitais e outros métodos biométricos são comuns em aeroportos internacionais, mas poucos sabem como esses dados são armazenados, compartilhados ou usados. Essas informações, coletadas para comodidade e segurança, estão cada vez mais sendo compartilhadas entre países por meio de acordos, como a Aliança dos 5 Óleos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e outros pactos globais. Seu reconhecimento facial, por exemplo, ao entrar no Japão, pode futuramente ser acessado por autoridades nos Estados Unidos ou na União Europeia. O perigo está na falta de transparência sobre os períodos de retenção e as limitações de uso desses dados. Embora alguns países tenham leis claras de privacidade, muitos operam em áreas cinzentas, permitindo a retenção indefinida e uso para fins além da segurança nas fronteiras.
A integração desses sistemas com bancos de dados de inteligência aumenta o risco. Em alguns países, seu rosto pode ser comparado com listas de suspeitos sem qualquer critério rigoroso, ocasionando falsos positivos e investigações indevidas. A ausência de mecanismos de consentimento eficazes é ainda mais alarmante, pois recusar a coleta pode resultar na negação da entrada. Para se proteger, informe-se sobre as exigências biométricas dos países de destino. Opte por programas como o Global Entry, que fornecem certas garantias de privacidade. E, se a coleta de dados for uma preocupação, avalie cuidadosamente a necessidade de viajar para países com histórico duvidoso em privacidade. Agora você entende por que esses 17 segredos podem colocá-lo em sérios apuros. Embora alguns pareçam exagerados, eles representam riscos reais que afetam milhares de viajantes anualmente. Ao conhecer essas armadilhas ocultas, você se protege de complicações desnecessárias, invasões de privacidade e problemas legais em suas viagens internacionais. Se você achou essas informações valiosas, curta este vídeo e inscreva-se para mais dicas privilegiadas que a indústria não quer que você saiba. Compartilhe com todos os viajantes que você conhece, pode evitar que passem por uma experiência terrível. Qual foi sua experiência mais preocupante em um aeroporto? Deixe nos comentários, e eu tentarei explicar o que pode ter acontecido nos bastidores. Obrigado por assistir e boas viagens.